Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o grande Ibrahim Traoré. Esse irmão, que traz no seu sobrenome Traoré, uma história muito antiga, muito profunda, que é ligado às grandes civilizações africanas de um passado não tão distante assim, porque estamos falando da Idade Média africana, que viu grandes reinos, impérios africanos, como Gana, Mali e Songhai, e os Traoré, o clã dos Traoré, esteve envolvido nestes impérios, Gana, Mali e Songhai, principalmente no Gana, né, onde teve uma participação muito importante ali, embora quem controlasse o Império do Gana, né, que era o protagonista do Império do Gana, fosse o povo Soninké. Por que eu estou falando do Ibrahim Traoré? Porque o Ibrahim Traoré, ele assumiu uma junta militar, ele assumiu junto com uma junta militar o governo de Burkina Faso em setembro de 2022. Ibrahim Traoré tem exatamente 37 anos, exatamente a idade com o qual Thomas Sankara foi assassinado. Por que eu estou fazendo essa associação Ibrahim Traoré e Thomas Sankara? Porque os dois são de Burkina Faso, os dois são pan-africanos, os dois são militares, os dois são capitães, os dois são muito jovens e os dois sofreram atentados contra a sua vida pelo simples fato de serem homens pretos, africanos, do continente no caso, pan-africanos, e por estarem fazendo um governo muito voltado para o atendimento às necessidades básicas da população de Burkina Faso, como o grande pan-africano Thomas Sankara fez até seu assassinato, como o grande Ibrahim Traoré está fazendo nesse exato momento. Não por acaso ele não está sozinho nesse novo momento de Burkina Faso, ele está junto com o governo do Mali, junto com o governo do Niger e junto com o governo do Senegal. E aí, com exceção do governo do Senegal, Mali, Niger e Burkina Faso estão experimentando pela primeira vez na sua história um panafricanismo militar. Foi assim que o grande Carlos Moore, meu mestre, meu ídolo, meu irmão, classificou, identificou, né, esse novo momento que esses três países do Sahel estão passando. Um panafricanismo militar, porque está sendo governado por líderes militares e pan-africanos. Por que eu tirei o Senegal disso? Porque o Senegal, apesar de ter um líder pan-africano lá, esse líder não é necessariamente um militar, mas é um líder jovem e que também tem inclinações pan-africanas. Isso significa dizer que esses países ao qual me referi estão fazendo parte hoje de uma aliança, a chamada Aliança do Sahel. O Sahel é uma região que fica no norte do continente africano, que faz fronteira com o Saara ao sul, né? Ou seja, o Saara está ao norte do Sahel, e faz fronteira, está exatamente a região que nós chamamos normalmente de região de floresta, né? Onde está o Congo, Gabão, Costa do Marfim, vários desses, a própria Nigéria, onde está também Angola, enfim, a tal África chamada subsaariana. Aliás, eu posso até tirar aspas de subsaariano, porque, do ponto de vista geográfico, sim, está ao sul do Saara. Eu estou falando, eu coloquei aspas porque, normalmente, quando você fala em África subsaariana, muitas vezes as pessoas falam em África negra, como se a África do Norte fosse a África branca, a África do Saara. Não, na verdade, não é a África branca. Sempre foi uma África negra ali. O que acontece é que as pessoas que vivem no Saara hoje, por razões históricas, já explicamos isso aqui, essas pessoas têm um fenótipo muito parecido com o fenótipo árabe, porque os árabes, conforme explica o Cheikh Anta Diop, levaram o islamismo para o norte do continente africano, e o islamismo entrou no continente africano para nunca mais de lá sair. Islamismo que também tem em Burkina Faso. O Traoré, ele também é muito próximo do Islã, diga-se de passagem, mas fundamentalmente o Traoré está fazendo uma revolução política, econômica, social, educacional, estrutural em Burkina Faso. Burkina Faso é um país que não tem saída para o mar. Aliás, a capital de Burkina Faso é Ouagadougou. Ouagadougou é exatamente um nome muito parecido com o nome original oficial do Império do Ghana, que era chamado de Império do Ouagadougou. Ouagadougou é o nome oficial do antigo Império do Ghana.
foi chamado de Gana pelas pessoas, pelos estrangeiros que associaram Gana, né, ao líder militar, o senhor do exército, o senhor do ouro, o Gana. Gana vem de Kayamagan, vem de grande, como explica Sheikh Anta Diop. Por isso, Gana foi chamado desta forma, Império do Gana, mas o nome oficial do Império do Gana era Império do Ouagadougou. E o Gana se localizava exatamente, por exemplo, nas terras que hoje compreendem Burkina Faso, embora não apenas ali. Por que eu estou fazendo essa associação Império do Gana com o Ibrahim Traoré? É porque essas populações, particularmente da região do Sahel africano, família, ainda que nós tenhamos registrado ali um colonialismo brutal, físico, bélico, econômico, pedagógico, esse colonialismo, apesar de tudo, apesar de colocar, como explica o grande Amadou Hapatepa, que também nasceu no Sahel, colocar na cabeça de muitos africanos dali daquela região ideias mentirosas a respeito de África, a respeito dos próprios africanos, ideias mentirosas a respeito dos próprios europeus, ainda assim os nomes continuam intactos, nome de clãs, nome de famílias, nome de etnias, continuam fortemente no continente africano. Por isso eu citei Ibrahim Traoré, como poderia citar o Konaté, como poderia citar Keita, que são nomes de clãs, nomes de famílias, que são nomes muito fortes ainda no continente africano, e que são nomes que você, por exemplo, você encontra também em alguns clubes da Premier League. Por que eu estou falando isso tudo? Porque é importante salientar, família, que nós estamos verificando um processo histórico que vai estar nos livros de história em breve. Estamos verificando, estamos registrando uma revolução em Burkina Faso, uma revolução na região do Sahel. Revolução por quê? Porque Níger, Mali e Burkina Faso, por exemplo, assim como o Senegal, romperam unilateralmente com a França. Mandou a França remover tropas francesas daquele território. Ou seja, o colonialismo, o imperialismo, finalmente está saindo de África, como Sheikh Anta Diop já propôs isso há muito tempo, inclusive está registrado em sua obra Estado Federal de África Negra, né? Onde Sheikh Anta Diop propõe ali uma moeda única para o continente africano, propõe um governo único, um parlamento único para o continente africano. E, pelo visto, as coisas estão começando a acontecer, estão começando a caminhar nessa direção. Isso, família, é importante não só para os africanos do continente, mas é importante também para os africanos da diáspora. Por quê? Uma vez o continente africano forte, independente, literalmente, nós, africanos da diáspora, temos muito a ganhar com isso. O que acontece é que, assim como Thomas Sankara, assim como Muammar Gaddafi, assim como Patrício Lumumba, assim como Amílcar Cabral e muitos outros que foram registrados aqui, nomes de líderes pan-africanos que foram registrados aqui, Ibrahim Traoré está sofrendo ameaças de morte de racistas e de pretos que colam, que fecham com racistas. Ibrahim Traoré está sendo satanizado no Ocidente. Né? Tem um homem negro, um capitão do exército estadunidense a serviço de Donald Trump. Donald Trump está ligado ao Ku Klux Klan, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Né? A Ku Klux Klan é uma entidade racista dos Estados Unidos, para quem não conhece, para quem não sabe. Assista um filme chamado Infiltrados da Clã, que vocês vão saber do que eu estou falando, por exemplo. Do que eu estou falando, melhor dizendo, por exemplo. Esse militar dos Estados Unidos tem mentido para o mundo dizendo a mesma coisa que George Walker Bush disse a respeito de Saddam Hussein para legitimar uma invasão no Iraque. No caso, esse homem negro, capitão militar a serviço dos Estados Unidos, está dizendo a mesma coisa que George W. Bush disse, mais ou menos. Está dizendo que Ibrahim Traoré está oprimindo o povo de Burkina Faso. Está sugando as riquezas de Burkina Faso. Que Ibrahim Traoré é um corrupto, é um cruel, é um marginal, e etc. Tudo mentira, apenas porque este homem negro a serviço do imperialismo estadunidense, a serviço do racista Donald Trump e dos racistas dos Estados Unidos, ele quer remover Ibrahim Traoré do poder e quer que Burkina Faso, logicamente, volte a ficar sob a esfera de domínio e controle político, militar e econômico dos Estados Unidos da América, ou seja, do Ocidente. Burkina Faso se livrou dessa influência maligna do Ocidente quando estava sob o poder da França e não está mais. Só que o Ocidente também responde pelo nome de Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América hoje se encontram com a sua economia em frangalhos. E Burkina Faso é uma região riquíssima em urânio. Não por acaso era de lá
que a França retirava grande parte do seu urânio para poder enriquecer com esse minério. Traoré, nesse exato momento, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um processo de desenvolvimento estrutural, tecnológico, científico, está combatendo o desemprego, combatendo o analfabetismo, está dando emprego, está dando dignidade, está agindo como o pan-africano que ele é. Algumas pessoas associam o Ibrahim Traoré ao marxismo. É importante salientar, que eu já expliquei isso aqui antes. Muitos líderes pan-africanos tiveram uma base marxista. Isso aí é mais do que conhecido, porque livros pan-africanos eram proibidos no continente africano durante muito tempo. Mas o que o Ibrahim Traoré está fazendo, nesse exato momento, é uma política pan-africana, como conceituou brilhantemente Carlos Moore quando ele disse, repito, que estamos assistindo um panafricanismo militar. Ele disse isso para mim, em conversa minha com ele, diga-se de passagem. Carlos Moore morou no continente africano durante muito tempo, viveu na região do Sahel durante muito tempo, durante quase uma década. Conheceu bem aquelas sociedades lá, as dinâmicas daquelas sociedades lá. Então, ninguém melhor do que ele, por exemplo, para falar isso, até porque, além de ter vivido lá, ele é um grandíssimo pesquisador, conhecedor profundo dos problemas africanos, porque foi um grande parceiro de pesquisa de Cheikh Anta Diop, dentre muitas outras coisas, que ele foi muito próximo do Diop, que é o maior pesquisador da história, né, de todos os tempos. Então, eu estou falando aqui com base também em conversas com ele, Brasil, conversas com ele, Carlos Moore, que conhece essas problemáticas internas do continente africano, repito, como ninguém, como poucos. Não por acaso, ele publicou essa obra aqui, repito, A África que Incomoda, exatamente listando aqui 30 líderes pan-africanos que foram assassinados porque estavam comprometidos com a superação do capitalismo, com a superação do colonialismo, com a superação do racismo no continente africano, que só existe lá porque brancos racistas continuam mandando no continente africano, em muitas partes do continente africano, de certa forma quase todo, né? E uma vez que você tem um líder jovem, com 37 anos, ou seja, não chegou nem a casa dos 40 anos ainda, saudável, é importante salientar, saudável, e que tem um longo caminho pela frente, se ele não for removido do poder, apesar de ele já ter sofrido vários atentados, aí, uns 6 ou 7 atentados, quando você tem um líder com esse perfil, com essa característica, significa dizer que esse cara tem muito a contribuir com o desenvolvimento, repito, político, econômico, social, tecnológico, científico de Burkina Faso, assim como os líderes de Mali e do Níger também têm muito a contribuir nesse mesmo sentido para os seus respectivos países, assim como do Senegal também. Então, o que nós estamos presenciando, família, repito, é um processo histórico, né? É um processo longo, muito longo. E tanto Ibrahim Traoré quanto Thomas Sankara têm muitas similaridades, né? Thomas Sankara foi capitão. Thomas Sankara foi um homem polido, um homem articulado, um homem político. Ibrahim Traoré é formado em geologia pela Universidade de Burkina Faso, que hoje chama-se Universidade Joseph Kizerbo, porque Joseph Kizerbo foi um grande historiador de Burkina Faso. Assim como a Universidade de Dakar chama-se hoje Universidade Cheikh Anta Diop, porque Cheikh Anta Diop foi muitas coisas, além de historiador, físico, egiptólogo, sociólogo, linguista, matemático, enfim, do Senegal. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tanto a Universidade de Burkina Faso quanto a Universidade do Senegal, nos seus nomes, fazem homenagem a grandes pesquisadores, respectivamente, que nasceram naqueles países ali. E esses pesquisadores, não por acaso, são pan-africanos. Pan-africanos exatamente como Ibrahim Traoré. Então, família, por um lado, o que nós estamos observando, logicamente que é nossos irmãos em África, irmãs em África e as crianças em África têm muito a ganhar com este novo momento histórico que Burkina Faso está passando, assim como Mali, assim como Nigéria, como a gente acabou de citar aqui, assim como o Senegal também. Por outro lado, nós não podemos baixar a guarda e saber e pensar que já está tudo resolvido, porque não está. Ibrahim Traoré, obviamente, como ele se afastou da França, ele teve que fazer alianças com brancos fora de África. Fez aliança com a China, fez aliança com a Rússia, alianças estratégicas, alianças políticas, de forma até se proteger o seu país de ataques externos como esse, por exemplo, que está sendo instalado pelos Estados Unidos da América, né? Então, inclusive, a Rússia já até posicionou algum armamento lá para Burkina Faso. É importante salientar isso. Então, isso que está acontecendo agora, poucas vezes vocês vão ouvir na mídia burguesa, porque a mídia burguesa não interessa ela divulgar isso. É importante salientar. Não interessa para a mídia burguesa, porque a mídia burguesa é feita de brancos para brancos somente. É importante salientar, e racista, diga-se de passagem. Mas que é importante salientar também é que toda luta pretérita, como essa dos nossos irmãos, dos Panteras Negras,
toda a luta pretérita, como das outras pessoas que se envolveram no Pan-Africanismo, como o próprio Carlos Luz, Chico Anta Diop, Thomas Sankara, Patrícia Lumumba e muitos outros e outras, estamos vendo os resultados, né, dessas lutas. Apesar de muito sangue ter sido derramado no continente africano, sangue do Amilcar Cabral, do Jomo Kenyatta, sangue de muita gente, né, e que poderia ainda hoje estar vivos e que poderia ainda hoje estar contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do continente africano, mas ainda assim significa dizer que nós, enquanto pretas e pretos, enquanto africanos, no caso do continente, ainda estamos começando paulatinamente a virar esse jogo. Eu acho que é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo. Muitas coisas ainda estão por vir. Eu acredito que esse é um caminho sem volta, tá? Esse é um caminho sem volta. O pan-africanismo ele vai se espalhar pelo resto do continente e provavelmente vai também atingir regiões do norte do continente. Quando eu falo de regiões do norte, são países do norte. Aliás, como Líbia era governada pelo pan-africano Muammar Gaddafi, que não por acaso mudou a cor da bandeira da Líbia, colocou as cores da bandeira, colocou as cores do pan-africanismo na bandeira da Líbia e só colocou lá o símbolo do islamismo, porque Muammar Gaddafi era muçulmano, como a maior parte das pessoas do norte do continente africano são muçulmanas. Mas o que eu estou querendo dizer é essa reaparição, vamos dizer assim, que nunca esteve morto, para não ficar, não é importante salientar, ela tem tudo para se espalhar por todo o continente, não ficar restrito apenas à região do Sahel. Tem tudo para se espalhar por todo o continente, porque temos uma juventude muito atuante no continente africano, muito forte, que está se engajando em muitas questões de enegrecimento político, econômico, social. Então, como eu disse, eu acho que isso é só o início. Dado o recado, aliás, salve Ibrahim Traoré e salve o grande Thomas Sankara, que certamente Ibrahim Traoré bebeu muito na fonte do Thomas Sankara, não tenho a menor dúvida disso. Os dois são do mesmo lugar. Dado o recado, venham todos e todos fazer o meu curso de História da África e o meu curso de Letramento Racial, aulas síncronas comigo, pelo Google Meet. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, Hotep, repetindo, salve Ibrahim Traoré, Africano Centro, sempre.